Boa noite. Entre os anos de 2009 e 2013, os policiais brasileiros mataram uma média de 6 pessoas por dia. Isso significa que nos últimos 5 anos, nossos homens da lei mataram mais que a polícia dos Estados Unidos ao longo de 30 anos. Os dados que foram divulgados no último mês pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública são preocupantes e trazem à pauta questões importantes. Primeiro, como o Estado pode garantir a segurança de seus cidadãos tendo uma polícia tão letal quanto a nossa? Segundo, existe relação entre a militarização da nossa polícia e os abusos cometidos por seus integrantes? Terceiro, o treinamento e as condições de trabalho a que nossos policiais estão submetidos hoje contribuem para que esses agentes sejam, antes de tudo, garantidores da cidadania e dos direitos humanos? Essas e outras questões serão discutidas a partir de agora aqui no Opinião Pernambuco. Para o programa de hoje, convidamos Sidney Lemos, que é corregedor-geral da Secretaria de Defesa Social do Estado. Também está conosco o Wesley Conde, promotor de Justiça e de Defesa dos Direitos Humanos do Ministério Público de Pernambuco. E completa o nosso debate Edna Jatobá, conselheira do Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares, o GAJOP. A gente lembra que você também pode participar do programa enviando perguntas, comentários para o telefone 3423-6836, para o e-mail opiniãotvu@gmail.com ou para as nossas redes sociais no Twitter, o @OpiniãoPE e pelo Facebook, na nossa página do Opinião Pernambuco no Facebook. Bom, queria desejar uma boa noite aos três, sejam bem-vindos. Boa noite. Eu queria começar falando um pouquinho da questão da militarização da polícia. Como a gente sabe, a nossa polícia militar ela é uma herança da nossa ditadura, que quando foi extinta a Força Pública e a Guarda Civil, a ditadura militar preferiu, em vez de construir uma polícia única, civil, optou pela polícia militar como forma de policiamento ostensivo. Então, a polícia militar ficou responsável por esse tipo de ação na sociedade. A gente sabe que hoje o Brasil é o único país democrático do mundo que tem uma polícia militar que atua fora dos quartéis. Diante disso, eu queria trazer uma questão e aí eu queria ouvir a opinião dos três aqui presentes. Vocês acreditam que a militarização da nossa polícia, que vale dizer que o treinamento militar ensina que quem está do outro lado deve ser encarado como inimigo? Isso foi apenas um parêntese, mas eu quero perguntar se a militarização da nossa polícia tem relação com esse número de mortes que a gente acabou de apresentar, com o número de pessoas que a nossa polícia tem matado por dia e, enfim, ao longo desses 5 anos, conforme foi divulgado agora nessa pesquisa. Eu acho que Edna, como representante da sociedade civil, pode começar o nosso debate. Bem, como você bem falou, a militarização é uma herança, né, dos tempos da ditadura e todas as outras políticas sociais, elas conseguiram evoluir para um quadro mais democrático, onde tivesse a participação, a supervisão da sociedade civil, a gente pudesse acessar o tipo de formação dos profissionais, né, pudesse acessar o orçamento, pudesse acessar o modo, como eles implementam as políticas nas suas funções, e a Polícia Militar não, é a única que a gente não consegue acessar ainda. Então, a gente entende a função policial como uma função da qual a gente não pode abrir mão, mas da forma como ela está composta hoje, ela tende a reforçar esses números, né, que o Fórum Nacional de Segurança Pública trouxe. Quando a polícia ela mata mais do que fere, tem alguma coisa errada. E quando você vai para a base da formação mesmo da polícia e percebe que direitos humanos, na disciplina de direitos humanos, na grade curricular, são 30 horas hoje, tem o mesmo peso da disciplina de ordem unida, né, que é aquela coisa da disciplina corporal, direita volver, esquerda volver, então isso parece meio surreal, né? O que é mais importante? É essa disciplina engessada, corporal, de como se mover num campo de batalha, que é o que me parece é isso, ou você colocar para esses policiais, para esses profissionais, a importância da defesa dos direitos humanos, inclusive para eles se reconhecerem como cidadãos de direitos humanos. Uhum.
Né? Então, Doutor acho que acho que na ordem o senhor... Veja, eu concordo com a assertiva que foi proposta aqui para todos nós, embora devo registrar que, por óbvio, a Polícia Militar no Brasil, e particularmente a Polícia Militar em Pernambuco, ela não foi criada pós-ditadura militar. Nós temos uma polícia caminhando aí para quase 200 anos. Né? É bem verdade que com o término da ditadura militar, aí se agudiza esses aspectos de militarização e o reflexo disso na sociedade. Né? Eu me refiro, por exemplo, a outras instituições, como Edna se referiu, que se abriram a mecanismos de controle e de supervisão, e diferentemente da polícia, que ficou, e em parte também é culpa, eu diria, da sociedade, porque se nós lembrarmos que havia uma doutrina, e segue havendo essa doutrina de segurança pública, né, uma doutrina de segurança pública que, na verdade, ela esconde, né, uma doutrina militar, uma doutrina focada para a guerra, para o combate, para identificar o inimigo. O inimigo do contexto da ditadura era o dito subversivo. Pós-ditadura se desloca, se desterritorializa esse inimigo para o pobre. E para o pobre, e pobreza nesse país tem cor, para o pobre e para o negro. Então, quando a gente pega esses dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostrando a letalidade da polícia do Brasil, né, a gente se desagrega essa informação, vai perceber que entre as vítimas você vai encontrar preferencialmente ou preferentemente pobres e negros. E homens. Portanto, e homens. Então tem essas clivagens, esses recortes. Agora, é fato que a desmilitarização, que seria o oposto do que está sendo colocado, né, a militarização, há uma PEC, né, um projeto de emenda constitucional, a PEC 51, que exatamente visa a desmilitarização da polícia. E parte dos policiais, uma parte significativa daqueles que responderam a um questionário, a um levantamento, a um estudo realizado pelo mesmo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, uma parcela considerável desses respondentes foi no sentido da desmilitarização. Porque a desmilitarização, ao contrário do que se pensa, e às vezes o senso comum dá a ideia de que acabaria a polícia, ou que a polícia não andaria mais armada, não se trata disso. Fundamentalmente, a desmilitarização, ela incide na revisão, para colocar à luz da Constituição de 88, os códigos disciplinares e regulamentos disciplinares, que não estão à luz da Constituição de 88. Então, ela vai nessa direção. Eu quero falar mais um pouquinho sobre o que seria a desmilitarização, porque, como o senhor mesmo está dizendo, a gente ouve muito falar na mídia de propostas para aumentar a segurança, diminuir, né, a maioridade penal, enfim, aumentando penas no nosso Código Penal. E pouco se fala na questão da desmilitarização da polícia como uma coisa que entra também na prevenção do crime, enfim, na política de segurança pública. Eu quero voltar a falar sobre isso, mas eu queria agora ouvir a opinião do Dr. Sidney quanto à questão da relação entre a militarização e esses números que são preocupantes que foram divulgados pelo Fórum de Segurança Pública. Pois não, boa noite. Realmente é preocupante, né, a mortandade, né? Mas nós temos que observar também que nós temos uma guerra surda, escondida, que ninguém está vendo. Nós temos um tráfico avassalador, né, buscando jovens, buscando famílias, destruindo jovens e famílias também. Não é? E o Estado, a sociedade, não há ainda um preparo para enfrentar essa situação. Não é? Nós temos aí diariamente aí assaltos nas ruas, nos centros urbanos, no interior do Estado. Não é? E é preocupante. Olha, se pergunta, quem vai agir contra esse pessoal? Porque o traficante é bem preparado, bem estruturado, tem armamento, né? Nós temos aí a lei de desarmamento em que o cidadão tem que ter determinado requisito para usar armas, né? Mas o bandido, o delinquente não tem esse, não obedece esses requisitos. É uma situação difícil, ou seja, existe uma polícia militar,
fala-se que ela mata, né? Agride, essa coisa toda, mas não existe outra solução. A sociedade não está preparada, não existe ainda um mecanismo, né? Para poder combater isso daí. Nós não encontramos ainda esse mecanismo, né? Quer dizer, na realidade tem que haver toda uma mudança estrutural, no sentido, como falou o Dr. Wesley, não no sentido de acabar a polícia militar, né? Mas tornar essa polícia cada vez mais cidadã, mais próxima, conviver com o cidadão, conviver com as comunidades, principalmente com as comunidades, né? Aquele pessoal fica bastante distante dos centros, e que precisa efetivamente de um apoio, de alguém que os salve, porque ali a situação, quem é policial, que encara aquela situação, vê a realidade. Né? É uma pobreza extrema, onde que há jovens, muitos jovens, cada vez mais jovens, encarando aí o tráfico armado e assaltando o cidadão, pondo em risco a sociedade, né? Pondo em risco ao cidadão de bem que trabalha para os seus impostos. Então, eu acredito que tem que haver uma revisão, tem que mudar alguma coisa. É como o Dr. Wesley falou, não é matar, acabar a polícia militar, mas tornar-se mais cidadã, mais operativa, mais presente, mais próximo do cidadão. Basta ver a quantidade também de policiais que morrem, né? Esse ano, pelo que eu soube, 500 policiais já foram mortos. O próximo a 500 policiais foram mortos, né? Foram mortos. E no embate com a criminalidade, né? Então, a gente espera que essa sociedade organizada amanhã mostre uma solução, como desenvolver um trabalho que reduza essa mortandade. Edna, a sociedade civil organizada tem essa resposta? A sociedade civil organizada quer participar da gestão da segurança pública, né? A gente teve uma conferência de segurança pública em 2009. A redemocratização aconteceu em 1988. Saúde teve conferência, teve conselho, educação teve conferência, teve conselho, direitos humanos avançou, e a primeira conferência que se tem em segurança pública foi em 2009, depois dessa nem mais uma. A gente não tem um conselho estadual, né, para falar do Estado, a gente tem o Conselho Nacional, mas não existe um Conselho Estadual de Segurança Pública funcionando. Então, a sociedade civil, para participar, ela não quer participar só dando palpite informalmente, ela quer estar nas instâncias, ela quer quer dialogar dentro dos espaços que existem por lei, né, para fazer essa gestão. E aí, uma coisa só que eu queria ressaltar é que a gente tem que descaracterizar o discurso da guerra. Porque quem está em guerra, né, quem está em guerra precisa de uma polícia militar. Militar foi preparado para atuar numa guerra. E a atuação dele tem sido numa guerra, e na guerra se quebram muitos protocolos. Então, a gente está numa sociedade democrática que tem uma forte incidência do tráfico de drogas, de mortalidade, de assédio da juventude. E o que a gente vê é um genocídio da juventude, especialmente negra e pobre. Né? Mas não existe, a gente tem que desconstruir esse discurso de guerra, de que o policial vai para a rua para enfrentar o inimigo. Porque quem vai para a guerra vai para matar, entendeu? Quem vai para a guerra não vai para fazer apenas prisioneiros. E mesmo quando vão para a guerra, existe um protocolo que não se pode torturar. E o que a gente vê hoje, infelizmente, é uma polícia que, além de matar, tortura. Né? E a sociedade, ela precisa assumir o papel dentro das instâncias, o que seria o Conselho Estadual de Segurança Pública, porque a gente não pode ter um pacto pela vida que fique fechado num comitê gestor, muito bem, muito atuante, com o aparato, né, com a Secretaria de Planejamento, Defesa Social, trabalhando integrado, transversalizado, e que a sociedade não entre, fique do lado de fora. Então, enquanto a sociedade não puder intervir por dentro, a gente ainda vai amargar muitas e muitas mortes. Eu concordo com o que a Edna está colocando, até retificando a minha primeira intervenção, onde eu falei numa doutrina de segurança pública. Na verdade, eu quis me referir a uma doutrina de segurança nacional. A doutrina de segurança nacional, essa sim, é focada nessa lógica militar, na lógica da guerra, na lógica belicosa, em que você então treina, né, baseado nessa doutrina, né? Os seus militares são formados com essa lógica do belicosa, a lógica da guerra. Vai ter, no que deveria ser o cidadão, ele o vê como um inimigo, né? E como tal deverá eliminá-lo, como Edna bem ressaltou. A gente pode dizer que um exemplo disso é a atuação da polícia nos protestos do ano passado, quando houve sim esse embate, houve essa guerra, e muitos policiais, a gente viu em entrevista que a polícia justificou algumas agressões que houveram a cidadãos, enfim, cidadãos feridos, com
com balas de borracha e até com tiros mesmo, como se eles estivessem atrapalhando o direito de ir e vir do restante da população. Esse direito de ir e vir foi muito usado como justificativa para algumas ações. Aí eu pergunto, a nossa polícia está preparada para lidar com o direito à manifestação e mais com o direito à cidadania que foi expressado o ano passado justamente nesse direito à manifestação? Veja, temos aí uma análise bastante complexa. Eu acho que não estamos aqui colocando no banco dos réus a polícia. Acho que a polícia é o que também respaldada pela sociedade. Sim. Pelo Estado. Pelo Estado e pela sociedade. E aí não se pode eximir de responsabilidade, por exemplo, o Poder Judiciário, o Ministério Público, que deveria exercer um controle externo efetivo sobre as polícias. Então, acho que é um complexo, né? Na verdade, a polícia é parte a parte armada desse sistema, né? A sociedade, como dizia, também, em parte, é responsável e hoje corre atrás, por assim dizer, dessa defasagem, desse distanciamento, porque por muito tempo a esquerda brasileira ela não quis discutir segurança pública. Muito ainda sobre o reflexo da ditadura, por tudo que representou a ditadura. Então, essa lógica de quem sabe fazer pão é padeiro, quem sabe de polícia é o policial. Isso tem que ser rompido. A Constituição assegura como um direito de todos a segurança e um dever do Estado. Os tratados em matéria de direitos humanos também prevêem a segurança como um direito humano. Então, perceba, o que você pergunta, em verdade, é um reflexo dessa má formação, sim, porque se eu ainda estou focado numa doutrina militar, numa doutrina de segurança nacional, embora se queira travesti-la de uma doutrina de segurança pública e cidadã, acontece. Se, só para ilustrar, eu tenho na minha promotoria, que entre outras atribuições, tem a atribuição de exercer o controle externo da atividade policial, eu tenho hoje 11 procedimentos, né, investigatórios, tendo as polícias, tanto a civil quanto a militar, como objeto de investigação, por temas diversos. Mas, recentemente, chega à promotoria, uma denúncia feita por e-mail, de condições de treinamento num curso específico da Polícia Militar, que é o curso de motopatrulhamento. E também imagens postadas no Facebook, onde mostram que concluintes desse curso, isso faz um pouco mais de 2 anos que houve esse curso, estavam comendo, né, quentinhas, e essas quentinhas manipuladas, misturadas com Coca-Cola, com ketchup e mostarda, segundo a denúncia, cuspiram na comida, mexeram tudo aquilo e manda os concluintes do curso se alimentarem dessa comida. Então, o que esperar de um policial que é tratado de forma desumana, violenta, como se animal fosse, como esperar que esse policial possa tratar as pessoas como cidadãs? Eu quero ouvir depois a opinião do Dr. Sidney quanto a isso, mas agora preciso fazer um rápido intervalo. A gente lembra que você ainda pode participar do programa enviando perguntas e comentários para o telefone 3423-6836, para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, para o Twitter, @opiniãope, e para a nossa página no Facebook. Não saia daí, a gente volta já já. A Opinião Pernambuco está de volta. Hoje discutimos o tema Polícia e Direitos Humanos. Participam do debate Sidney Lemos, que é delegado federal, corregedor-geral da Secretaria de Defesa Social do Estado. Também está conosco o Wester Conde, promotor de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos do Ministério Público de Pernambuco. E completa o nosso debate Edna Jatobá, que é conselheira do Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares, o GAJOP. A gente lembra de novo que você pode participar do programa enviando perguntas e comentários para o telefone 3423-6836, para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, para o Twitter, @opiniãope, e para a nossa página do Facebook.
Bom, conforme prometido, eu queria ouvir a opinião do Dr. Sidney quanto a essa questão da pressão que a sociedade também exerce por uma polícia que seja efetivamente mais agressiva, que prenda bandidos e que trate, como a gente ouve dizer, bandido como bandido. E como o doutor West estava falando, como também criar policiais, como treinar policiais cidadãos, se já no treinamento, na capacitação que esses policiais recebem, no rígido sistema de hierarquia que a Polícia Militar tem hoje, eles próprios são submetidos a algumas violações de seus direitos, de direitos humanos. Bem, da mesma forma que se acusa a polícia, né, da violência, da mortandade, temos também, como bem afirmou, a sociedade cobra, exige da polícia uma ação em frente à ação do delinquente, né, do delinquente. Então, nós temos um fato diferenciado aqui no estado de Pernambuco. Nós vemos que nós temos uma Secretaria de Defesa Social que alberga Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militares. Então, isso daí eu já vejo um avanço. É tanto que, como reflexo disso, nós temos uma Corregedoria Geral única. A Corregedoria que eu dirijo, ela é um órgão superior de disciplina, que apura transgressões praticadas por servidores militares, civis e do Corpo de Bombeiros e também das séries, agentes de segurança penitenciária. Então, a gente observa aí que há uma orientação civil, orientação essa do secretário, que a todos partilham, que a todos desenvolvem esse trabalho. Faz com que todos desenvolvam esse trabalho a partir dessa orientação. Então, está certo falar que a polícia de Pernambuco, ela é agressiva, mata a pressão social, mas ela busca sempre equacionar com a sociedade. Né? Passando no caso da Corregedoria. Se há um treinamento ou não há, nós acompanhamos todas as transgressões. Diariamente nós temos um GETAC interno que recebe denúncias da população 24 horas, de segunda a segunda, aqui na Cruz da Boa Vista. Com essas denúncias? O que acontece com essas denúncias? Essa denúncia, assim que é dada entrada, o cidadão chega, comparece da Corregedoria, lá tem qualquer hora do dia, da noite, feriado, da semana, qualquer hora. Tem lá um grupo, tem o GETAC externo. Tem que comparecer ou pode fazer por telefone? Não, é melhor porque vai falar um processo. Certo. E tem que ter assegurado depois o servidor, a ampla defesa, o contraditório. Então, nada com uma pessoa ir lá pessoalmente e fazer sua denúncia, apresentar suas provas, suas testemunhas, né, para que se possa apurar bem. Então, lá na Corregedoria, nós recebemos diariamente de 6, 5, 8, até 8 denúncias. Por dia? Teve um caso, por dia. Mas teve um caso, agora passando, esse fim de semana, só tivemos uma denúncia motivada por bobagem, que era som alto, né? E o pessoal foi lá, e aquela coisa, a polícia foi lá, e disse, a polícia foi lá, baixou, mas quando a polícia vai embora o som aumenta de novo, ninguém dorme. Uma questão dessa, não chegou a ser um caso de violência de morte. Então, nós na Corregedoria, nós só acompanhamos essa ação. Como assim? Vendo o tipo de denúncia que o cidadão leva para lá. Um tempo atrás, nós vimos o pessoal começou a reclamar da abordagem policial, o excesso da abordagem policial. Às vezes, por simples fato, o cidadão não aceitar, não gostar de ser abordado. Olha, o cidadão nenhum tem na testa escrito que sou honesto, sou trabalhador, né? Então, quando o cidadão está no determinado local, a polícia vai lá, aborda para ver se está armado, se não está tudo tranquilo. Então, quando nós passamos a observar que havia denúncia de excesso, nós fizemos contato através do comando, através do secretário, e mandou, todos os policiais foram chamando lá para a Corregedoria. Nós temos um auditório muito bom, e em 2012, nós treinamos, não é treinando, já foram treinados, já com policiais, capacitamos 575 policiais. Já o ano passado, começamos a observar aumento de reclamação contra a ação dos GATs. Nós levamos todos os GATs para a Corregedoria, e lá os oficiais, corpo de oficiais, nós temos 32 capitães dentro da Corregedoria. Então, esses capitães especializados com a legislação, modus operandi do policial, né, acostumado a tratar com transgressões, então eles passaram a preparar aqueles GATs no sentido de reduzir o mínimo possível problemas. E até que observamos que realmente reduziu, né?
Basta ver o seguinte, nós temos uma força policial parece que policial militar tem mais de 20 mil policiais, né? Um pouco menos. Vamos ver o seguinte, olha a quantidade de denúncias, não é muita não. Não é muita de se espantar. Você observa aí um Pacto pela Vida aí, onde tem uma gama imensa de policiais na rua, dia e noite, e vai ver o resultado de agressão. Um outro caso que a gente vê. Olha, o cara deu um tiro, acertou na pessoa, atirou uma bala, uma troca de tiro em policial e traficante, acertou um cidadão inocente. Mas o senhor não acha que isso é subnotificado, secretário? Como é? Corregedor. Subnotificado, que Como as assim? pessoas têm medo de comparecer lá, Não. têm medo de se expor Não, de jeito e de nenhum. achar que sempre acorda, quebra no lado mais fraco, Não. enfim. Até hoje eu não vi ninguém voltar dizendo que foi ameaçado por policial, IB, ninguém. Eu tomei posse na corregedoria no dia 4 de março de 2011. Até agora estamos lá, sempre melhorando, sempre procurando, sempre quando vemos um fato que podemos melhorar essa polícia, nós fazemos. Conversamos com o secretário, conversamos com o comandante da PM, conversamos com o chefe da Polícia Civil. Quer dizer que sempre a nossa corregedoria, graças a Deus, é bem atuante. Ô, senhor corregedor, mas tem uma questão aí. A depender de como a sociedade entende e percebe o trabalho da polícia, ela vai ou não chegar até a corregedoria. O fato dela chegar à corregedoria e se sentir satisfeita e não voltar para dizer que houve ameaça, é um bom dado. Agora, quantas pessoas deixaram de procurar a corregedoria por não ver legitimidade no trabalho policial? E o que a gente tem que entender é o seguinte, que a gente vem falar sobre polícia e direitos humanos e tem uma tendência grande a tratar essas duas coisas como coisas opostas, né? E a gente precisa ter a visão de que o policial é o primeiro, ele deve ser o protetor dos direitos humanos. E aí as pessoas, quando assimilam o policial como protetor dos direitos humanos, eles chegam à corregedoria, eles chegam à ouvidoria, porque eles encontram respaldo na atividade policial. O fato de não se encontrar muitas denúncias não quer dizer também que a gente está sofrendo, que a polícia está atuando com mais cautela ou cometendo menos excessos. Também pode significar que a população não sente confiança e não se sente à vontade para chegar na corregedoria. Pernambuco não difere da maioria dos estados da federação, né? Há uma baixa legitimidade no trabalho das polícias, ou na crença do trabalho das polícias, né? Mais de 70%, segundo o próprio Fórum Brasileiro de Segurança Pública e outros estudos também, demonstrando a descrença nas polícias, né? O medo de ser abordado ou confundido com essa figura do bandido. Portanto, nós não temos, de verdade, uma polícia ainda cidadã. Nós temos uma polícia anticidadã, em que pese alguns esforços empreendidos, nacional e localmente. Aqui em Pernambuco, por exemplo, a Polícia Militar, desde 96, introduz nos seus currículos conteúdos de direitos humanos. Mas resta saber como esses conteúdos são desenvolvidos. No atual, e só para ilustrar, nós temos uma polícia militar, segundo dados da diretoria de pessoas, de gestão de pessoas da polícia, essa informação é de maio desse ano, com um pouco mais de 19 mil policiais, entre homens e mulheres, na sua grande maioria mulheres. Desse efetivo que a polícia dispõe, mais de 60%, de 19 mil militares, é constituída por soldados. Eu não estou me referindo a nenhum outro tipo de praça, não é cabo, não é sargento, soldados. Grande base grande base da pirâmide constituída por soldados, cuja formação, e isso eu digo porque investiguei e tenho ação civil pública proposta contra o Estado de Pernambuco pela má formação dos policiais, e o que Edna diz é verdade, ou seja, essa falsa dicotomia, de um lado polícia militar e de outro defensores de direitos humanos. O policial militar, ele tem que se reconhecer como defensor de direitos humanos. Essa é a nossa compreensão, nós que somos militantes de direitos humanos, entendemos que o policial militar é um agente de defesa e de promoção dos direitos humanos. Só que, por muito tempo, e numa certa medida ainda segue sendo assim, em que pese se colocar
formalmente nos currículos. A disciplina de direitos humanos, e no início desse debate se dizia, de fato houve um incremento, ainda que pouco significativo na carga horária total, mas imagine vocês que de 1.066 horas, que é um curso que vai levar em média 5 a 6 meses para formar um soldado da Polícia Militar, você tem nessa carga horária total pouco mais de 2,81% da carga total, da carga horária total, destinada à questão dos direitos humanos, né? Quando muitas das vezes esse conteúdo é dado de uma maneira extremamente formal, sem nenhuma autocrítica, porque há diversas situações que poderiam, no ambiente de ensino e aprendizagem, serem exploradas por erros, equívocos, excessos que a polícia comete, que poderiam ser trabalhados em sala de aula e, no entanto, você não vê, por exemplo, nos conteúdos programáticos, algo sobre violência policial. Não se fala, como se não existisse. Então, eu vou tratar sobre diversos temas de direitos humanos, de conteúdo de direitos humanos, mas não se faz uma autocrítica, né, olhando para dados da realidade, não são situações que nós estejamos inventando. A abordagem policial, a grande questão é essa, como eu faço com que os conteúdos desenvolvidos cheguem às ruas. Se eu tenho mais de 60%, insisto, do efetivo constituído por soldados, né, a possibilidade de você ser abordado por um oficial, que é a pontinha da pirâmide, é ínfima. Até porque o Estado de Pernambuco, há cerca de 8 anos, ele também tem contribuído, no meu ponto de vista, para a desestruturação da própria Polícia Militar. Imaginar que a Escola de Formação de Oficiais da Polícia Militar ficou sem formar turmas por muito tempo. Então, na prática, você tem o quê? Você tem hoje major da polícia fazendo trabalho de tenente. É o que, numa linguagem militar, se chama de claros. Então, você fica com buracos e isso vai gerar insatisfações, inquietações. Assim, violações de direitos humanos dos policiais militares. Eu tenho 11 procedimentos, como disse, na minha promotoria relativo às polícias. Desses 11, 2 dizem respeito um à Polícia Civil, o outro ao Instituto de Identificação Tavares Buril. Um é sigiloso. Restam 8. De 8 procedimentos que eu tenho relativos à Polícia Militar, 5, e não menos que 5, visam exatamente os direitos humanos dos policiais militares. Como é que a Corregedoria trata disso, corregedor? De denúncias dos próprios policiais de abusos dentro da corporação? Bem, quando chega essas denúncias, né, nós apuramos normalmente. Né? São frequentes? São frequentes? Não, de jeito nenhum, não é. É porque tem uma coisa interessante, por exemplo, no caso daquelas manifestações, Black Bloc, né? Então nós preparamos, reforçamos o GETAC interno, que cuida dessa parte de receber e captar as denúncias, reforçamos, mas não apareceu ninguém, reforcei por 2 dias ou mais, no terceiro dia deixei normal, porque não ia ninguém. Não é? Então, nesses casos de denúncias assim, que de policiais sofrem ação, né? Também não é raro isso daí, é muito raro, muito pouco isso daí. Até me permita, doutor Sidney, pelo processo de silenciamento dos próprios policiais. Quer dizer, quando se fala da desmilitarização, ainda que não se tenha com clareza quem faça o quê, há quem defenda uma porta de entrada única, um concurso único de ingresso, o medo da desmilitarização para alguns seria subordinar a polícia militar à polícia civil. Percebam que agora alguns defendem os cursos de formação de oficiais da polícia, e eu estou falando em termos de Brasil, como um curso de carreira jurídica, né, com o mesmo peso que teria um curso para delegado, que também recentemente alça essa condição, quando também tem aí aspectos que são meramente remuneratórios para gerar efeito cascata na busca remuneratória, enfim, esses aspectos de silenciamento da polícia se dá até da possibilidade de sindicalização, de realização de greves. Como é que isso pode ser estabelecido, disciplinado? Portanto, em verdade, esse deslocamento do inimigo que nós temos identificado na pobreza
e pobreza, como disse, tem cor nos negros, se deu mais recentemente aqui no estado de Pernambuco, porque trabalhadores, determinadas categorias, professores, não são bandidos e recebem uma repressão violenta da polícia. Né? Estudantes e outros grupos que vão para o Estelita e protestam pelo direito à cidade, enfim, recebem também um tratamento violento por parte da polícia. Então, para mim, o que mudou, pelo menos mais recentemente no nosso cenário aqui, foi que públicos que até então não eram alvos preferentes da polícia passaram a ser. E aí, quando mexe na classe média e na classe média alta, isso vem à tona. Porque quem nós recebemos na promotoria, vítimas de uma alegação de violência policial, de regra, é quem está nos bairros periféricos, quem está dentro da pobreza. Agora, quando sai desse script, né, quando você pega a classe média alta que está no Estelita, parece que a violência policial surgiu agora. Eu queria ler aqui 2 comentários que recebemos por telefone. Luiz Maia, do Rosarinho, diz: quero dizer que os direitos humanos no Brasil são utilizados para proteger bandidos. Quando um policial militar morre, não há espaço na mídia, nem há grupos defensores dos direitos humanos fazendo qualquer tipo de protesto. Também tem uma outra pergunta de uma pessoa que não se identificou, dizendo: numa sociedade hipotética em que não tivéssemos batalhão de choque e afins, quem e como funcionaria a segurança? Gostaria de escutar todos. A gente precisa fazer um rápido intervalo, a gente promete tentar refletir um pouquinho sobre essa pergunta no próximo bloco. A gente pede para você mandar suas perguntas, suas dúvidas, comentários para o e-mail para o telefone 3423-6836, para o e-mail opiniãotvu@gmail.com ou para as nossas redes sociais, Twitter e Facebook. A gente volta já já. O Opinião Pernambuco está de volta. Hoje discutimos o tema Polícia e Direitos Humanos. Bom, conforme eu prometi, no último bloco a gente leu a pergunta de uma pessoa que não se identificou, que perguntou: numa sociedade hipotética em que não tivéssemos BOP, choque e afins, quem e como funcionaria a segurança? Eu gostaria de escutar todos. Eu acho que, enfim, para escutar todos seria muito, como a gente quer um programa mais dinâmico, mas acho que Edna, como representante das organizações populares, existiria essa sociedade de que não houvesse polícia como a gente conhece hoje? Olha, pelo que eu entendi da pergunta, ela quis categorizar alguns grupos da polícia, né? Os grupos da polícia que estão mais à frente dos enfrentamentos, né? O choque, o BOP, enfim. Primeiro, como ela bem falou, é uma sociedade hipotética. Agora, o que a gente pode ter numa sociedade real, com esses grupos da polícia militar que já existem, é um policial que respeite as leis e que não esteja atento apenas à voz de comando do seu superior, né? Porque a gente está no Estado Democrático de Direito, que existe uma lei a ser cumprida, um protocolo, e, por exemplo, o senhor tinha falado que nos dias do Ocupa Estelita, alguma coisa assim, no dia que a repressão chegou mesmo, não chegou muita gente lá para fazer denúncia. Mas olha, o que a gente que está de perto vê é policial sem identificação. São pessoas perguntando a identificação do policial e sendo xingadas, entendeu? Tem imagens, isso aí é só você acessar a internet que vê de gente com as mãos para cima tentando dialogar com o policial e o policial jogando spray de pimenta. Então, quer dizer, a gente não está esperando, a gente não diz que a polícia é truculenta à toa. A gente também entende que ela reproduz um comportamento, né, um modelo e um comportamento ao qual ela também é submetida. Mas o que a gente não pode, de jeito nenhum, absolutamente, como sociedade civil, permitir é que esse comportamento se perpetue e com a nossa anuência. Porque a gente precisa mesmo, né, chegar às instâncias da corregedoria. Mas se cria um clima tão difícil, porque se o policial não usa a sua identificação, que crédito você vai dar à corregedoria? Entende? E o que a Edna disse, acho que não só a sociedade, mas também o Ministério Público, acho que tem uma tarefa aí de exercer um controle externo efetivo
sobre as polícias. O controle externo que se deseja, ele incide exatamente aí, ou seja, em que medida pessoas estão sendo presas sem as formalidades legais, sem as previsões legais. Então, a gente pode falar, embora possa parecer chavão, mas é fato. Nesse momento, alguém nesse estado está sendo torturado numa delegacia de polícia ou dentro de uma viatura policial. É fato. Só gostaria de completar que nessa sociedade hipotética, né, quer dizer, se ela é hipotética, eu gostaria de imaginá-la que não houvesse crime, que não houvesse sequer a necessidade das polícias. Só como foi bem alertado, a gente vive numa sociedade real. A polícia tem um papel nessa sociedade real. Esse papel está inscrito na Constituição Federal. Portanto, cabe à polícia preservar a integridade das pessoas. Cabe à polícia manter a ordem, mas cabe a gente discutir de que ordem nós estamos falando. Atende a determinados grupos e não atende a maioria significativa da população brasileira. E de que maneira ela está efetivando a sua atividade, como diz o Luciano Oliveira, nosso professor. Só um minutinho, é rapidinho, que eu quero colocar o seguinte, que a polícia ela também tem que entender que não existem classes de cidadãos, porque ela tem se comportado de uma maneira para um cidadão e de outra maneira para o cidadão. E aí a gente tem que entender que a polícia ela deve cumprir a lei. A gente não espera que o bandido cumpra a lei. Por isso que tem a polícia para prender o bandido. Mas a gente espera que a polícia, o que a gente espera da polícia, a sociedade civil espera da polícia é que ela seja garantidora da lei. Corregedor, o que tem sido feito para prevenir coisas como os dois companheiros estão colocando, que é ações truculentas, abusos, excessos, prisões sem documentação correta, sem motivos, enfim, o que a Secretaria de Defesa Social tem feito para prevenir esse tipo de coisa? Olha, é uma preocupação muito grande do secretário, junto ao comandante da PM, da Polícia Civil, eles acompanham de perto todas as ocorrências, todos esses fatos. E buscam, a gente sabe que eu acompanho, participo da Câmara de Defesa Social, das quarta-feiras, participo também do Pacto pela Vida também, e a gente vê a preocupação, não sei se os senhores tiveram a oportunidade de participar dessas câmaras, para ver a realidade como esse trabalho, a preocupação que se tem, né? O comandante da PM, o chefe de polícia, né? O chefe de bombeiros militares, né? E o próprio secretário ali, irmanado, determinando, analisando as questões, determinando, a gente observa que há sempre uma constante busca no sentido de aprimorar. Do lado do cidadão, sempre, né? Porque é o cidadão que reclama, né? Aprimorar. Talvez precisássemos da ação da sociedade mais objetiva, apresentando um documento, sugestão escrita, uma forma de chegar o que ela quer, como é que ela quer que seja feito. Né? O poder público tem vontade. Porque no caso da corregedoria, o que a corregedoria faz e procura fazer o seu papel, que é apurar. Mas a sociedade civil protocolou um documento dizendo como quer que seja feita a abordagem, por exemplo, o trabalho policial dentro de manifestações. Um conjunto de 20 entidades assinaram um documento, protocolou e entregou. A sociedade tem feito sua parte. Como é que vocês recebem esse tipo de sugestões? Elas são postas em práticas, elas são estudadas? Não, nós temos que fazer o seguinte, temos a lei, primeira lei, se descumprir a lei. Né? Se o policial descumpriu a lei, tem que responder. Isso é fatal, não tem como escapar. Até porque a função da corregedoria é essa. Né? Agora, há constante orientação do secretário, né, no sentido de cumprimento de determinadas diretrizes, e nós cumprimos, né? Nós observamos, né? O do secretário, a PM faz parte dela, a civil também faz parte dela. Eu posso dizer o seguinte, talvez que falte algo mais concreto no sentido dessa mudança, algo mais concreto. Na realidade, também eu soube que os cursos de formação também é pouca parte dos direitos humanos que toca direitos humanos. Não, mas veja, dentro do exemplo, me permita interrompê-lo, dentro do exemplo que o senhor traz do Pacto pela Vida, se é verdade que o Pacto pela Vida tem trazido uma contribuição na redução dos crimes violentos, intencionais, dos homicídios, se é verdade, mas não menos verdade que o Pacto pela Vida também tem deixado de lado uma de suas linhas de ação, que seria a valorização profissional. Muitos dos policiais estão trabalhando sobre um estresse imenso, sobre situações que beirariam a um assédio moral,
né? Com Policiais que têm que remuneração produzir indigna, né? metas, Cansaço, metas né? e mais Estresse. metas, e essas metas às vezes se traduzem em violações de direitos humanos, Exatamente. porque eu tenho que fazer É o que o apreensão Ademir da de arma, Silva- eu tenho que fazer prisões de pessoas, eu tenho que, enfim. Então, é uma lógica um pouco perversa, porque por dentro se violam também os direitos humanos dos próprios policiais. E são esses policiais que estão nas ruas para dar segurança para a população de uma forma geral. É o que o Ademir da Silva, retroalimenta. do Ibura, ele coloca. Nunca vi os direitos humanos defenderem de fato o cidadão. Por que esses defensores não participam no dia a dia da polícia para saber qual é, de fato, a realidade de um policial militar? Me permita, essa Ademir, né? Ademir e uma outra pessoa também fez uma fala nesse sentido. De que os grupos que defendem direitos com todo humanos respeito, não defendem a isso polícia. é uma visão de senso comum, uma visão absolutamente equivocada. Isso não é verdade. O tempo e a nossa atuação enquanto militantes de direitos humanos já demonstraram as preocupações. O Gajop, por exemplo, aqui em Pernambuco, foi pioneiro nos cursos de formação em direitos humanos para as polícias. Né? Então, isso é uma falsa dicotomia, de um lado bandidos e de outro defensores de direitos humanos. Até porque o suposto bandido, o que cometer o crime mais hediondo, ele não perde a sua dignidade humana. Sentença nenhuma penal condenatória retira da pessoa a sua condição humana. Então, ele não deixa de ser pessoa por ter cometido este ou aquele crime. Portanto, essa fala da realidade dos policiais, eu acho que a gente não pode cair nessa armadilha como se estivéssemos de um lado, é o bem contra o mal, e isso não é verdade. Nós temos, dentro da estrutura das polícias, grande parte de trabalhadores e trabalhadoras honestas que estão, de fato, imbuídas de prestar um bom serviço à população, mas não menos verdade que você tem parcela também dentro dessas corporações que entram nessas corporações para violar os direitos e acharem que, no exercício do seu poder de polícia, eu tenho superpoderes, que eu posso abordar uma pessoa, por mais, doutor Sidney, que não tenha escrito na testa o que ela era ou deixa de ser, temos que cumprir a lei. Então, alguém só pode ser abordado se há fundada a suspeita de que ela cometeu um crime. Eu não posso, aleatoriamente, só que esse aleatório, na prática, tem sido para as classes subalternas da sociedade. Essas, sim, são vítimas da ação truculenta, discriminatória, da ação enviesada por parte das polícias. O que é importante a gente deixar claro aqui, que a intenção do programa não é falar mal da polícia, não é falar mal dos movimentos sociais, não é só discutir a questão, buscando, claro, soluções para um problema que é real e que está em números. Tanto a morte de pessoas por policiais, quanto a morte de policiais. Mas de forma absolutamente desproporcional. Sim, claro, claro. Mas é um problema que se interliga, que deve ter soluções, e a nossa função aqui é discutir que soluções seriam essas, né? O Luiz Carlos de Olinda, ele diz, a polícia deveria ser desarmada. Júnior de Camaragibe pergunta, por que a polícia não coloca os policiais a pé ao invés de carro e moto? Eu não sei o que ele pensa, que a pé talvez... Talvez uma lógica mais de uma polícia presente, uma polícia comunitária. Enfim, mas nós Mais não podemos perto desconsiderar todas as A formas cidade cresceu apenas para fazer e técnicas para combater a criminalidade. Isso aí é o caso do Japão, que as polícias são setorizadas. Então tem um cidadão que aquele dupla de policiais diariamente, mesmo cantinho, é conhecido pela população, amigo da população. Mas essa é uma lógica interessante, né? E não é reforçada, que é a lógica da polícia comunitária. Porque é como eu tenho dito desde o começo, o policial ele tem que estar do lado dos direitos humanos. Ele é protetor dos direitos humanos. Então não existe grupos de proteção dos direitos humanos. Esses grupos deveriam ser, a rigor, os policiais. Né? Existem também os militantes da sociedade civil. Agora, quem protege os direitos humanos são os policiais. Porque os policiais têm uma atividade, eles são o braço do Estado, no seu legítimo monopólio, né, do uso da força, e agora essa força tem que ser regrada e proporcional. É só isso que a gente está reivindicando, né, enfatizando. E aí o que a gente tem que perceber é que o policial, ele é um cidadão e a policial é uma cidadã. A gente também esquece de falar que se daria uma outra opinião Pernambuco sobre a quantidade de violações das mulheres que as mulheres policiais sofrem nos quartéis.
né? Que é uma coisa, não vamos começar se não pode terminar. Mas assim, a gente precisa reforçar a lógica da polícia como protetora de direitos humanos e da polícia que tem uma interface com o cidadão, que não é o seu inimigo, que é alguém que ela deve proteger. E quando o cidadão, e mesmo sendo bandido, continua sendo cidadão, estiver praticando uma atividade ilícita, a polícia tem que agir dentro da lei. Porque a gente tem Quem deve puni-lo é a lei, e não a nossa o sociedade, ela entende que a pessoa, ela pode ser ressocializada. Se assim não fosse, a gente estava com pena de morte, a gente tinha optado por outra coisa, mas a gente acredita que a pessoa pode ser ressocializada. Então, como a pessoa vai ser ressocializada, se o sistema reitera as violações que ela sofre pela polícia, pela família, pela escola, né? Pela ausência de oportunidades. Então, tudo isso compõe um cenário cruel que a polícia não pode ser entendida como bandido e o bandido como mocinho e vice-versa. Né? Existem papéis sociais para serem cumpridos e a gente está pedindo ao rigor da lei. O que é importante ressaltar é que as metodologias usadas por polícia e bandido devem ser diferentes e não iguais, né? A polícia não pode abordar um cidadão usando os mesmos métodos que o bandido, porque eles devem ser diferentes. Se assim não for, estaríamos perdidos. Ferreira Neto das Graças pergunta: regulamentar as drogas não seria uma solução para reduzir a alta letalidade das polícias brasileiras? O que é que o senhor acha, corregedor? Bem, de jeito nenhum. Droga é droga. Não existe. A nossa preocupação, passamos na Polícia Federal, fui por vários anos chefe da Delegacia de Repressão a entorpecentes, né? Então, ali se teve a oportunidade de observar que não existe droga forte nem droga fraca. Quer dizer, quantas pessoas dizem, mas o crack é forte, a cocaína é forte, a maconha é fraca. Só basta ir nos presídios ver quantas pessoas mataram por ingestão, por uso de maconha. Então, o que na verdade existe, não existe droga forte nem droga fraca. O que existe é usuário forte e usuário fraco. É o caso, por exemplo, eu vou dirigir. Hoje não pode beber mais, porque dirigir não pode beber. Se dirigir, mas outrora. Eu dirigi outrora, uns anos atrás. Bem, vou dirigir, estou com o meu carro aqui, então eu vou tomar só uma dose, 2 doses tá bom, não quero mais não, 2 doses. Mas a gente vê companheiros, vê pessoas que tomam a garrafa inteira e sai tão bom como aquele que tomou 2 doses. Então, quer dizer, liberar a droga nunca é a solução. Nunca foi, nem nunca será. Porque por trás da droga haverá sempre uma estrutura criminosa, organizada, bem calçada em dinheiro, que vai fomentar cada vez mais o dano à sociedade. Vai implicar, porque quanto mais usuário, mais dinheiro para eles. Então, vamos ter um problema. Eu tenho só um minutinho. Seria um outro debate, né? Que o tema que a gente, inclusive, já fez e que pretendemos repetir. Das drogas. Mas, assim, em linhas gerais, e correndo todo o risco de falar muito rapidamente, eu acho que contribuiria, sim, para o decréscimo da criminalidade, né? Essa nova visão sobre a criminalidade. Entender a droga como saúde pública antes do que isso teria relação com o decréscimo também da letalidade da polícia? Porque a pergunta dele é essa, se diminuiria a letalidade da polícia? Da polícia, porque se a gente pensa em grandes centros urbanos, notadamente Rio e São Paulo, né, quando a concepção das UPPs, que para uns são colocadas como um exemplo, tal, quando na verdade tem causado um verdadeiro genocídio, né, de determinados grupos étnicos dentro dos morros do Rio de Janeiro, de fato, imagino que sim, que poderia não só da letalidade causada pela polícia, mas também das pessoas que estão sendo mortas por conta de um tráfico, de uma participação pequena nessa engrenagem, que é um simples avião, é isso ou aquilo, né? Gente, infelizmente nosso tempo acabou. A gente sente que o tema pediria mais 1 hora de programa e pretendemos repeti-lo. Eu queria agradecer a presença dos 3 aqui. Muito obrigado, muito boa noite para vocês. Queria agradecer a sua presença que nos acompanhou até agora. Desejar uma boa noite e até o próximo programa.